Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem não achou pode acompanhar aí no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Para quem gosta de curiosidade bíblica, né? César Augusto, irmãos, é o único imperador que é citado na Bíblia, viu? Nós sabemos que no período bíblico teve diversos imperadores, mas César Augusto é o único que é citado na Bíblia, justamente nesse texto que nós acabamos de ler. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, como a diaconisa Esté bem falou, nós estamos celebrando o Natal. Essa data é praticamente celebrada no mundo inteiro. Foi convencionada esse dia 25. Nós sabemos que não é a data certa que o Senhor Jesus nasceu, mas se convencionou se comemorar esta data nesse dia, né? E nós também celebramos esse momento tão especial, irmãos, porque o nascimento de Jesus, ele antecede, irmãos, algo de mais maravilhoso, né, que Jesus fez por nós, porque antecede a sua morte e em seguida a sua ressurreição. Porque se Jesus não tivesse nascido, ele não poderia ter morrido e nem ressuscitado, né, irmãos? E aí, irmãos, sem a ressurreição de Jesus, vencendo a morte, nós não teríamos sido abençoados com a vida eterna e a salvação, né? E por isso nós devemos compreender que essa data de celebração é tão importante, nós celebrarmos e festejarmos. A diaconisa Esté leu um texto aqui, o próprio capítulo 2 de Lucas, né? Sobre os anjos glorificando a Deus, os pastores também se alegraram, em seguida os reis magos foram levar presente para Jesus. Então foi um momento de celebração do nascimento de Jesus. Se eles celebraram, então a gente também tem que celebrar, né? E podemos celebrar, porque toda vez que chega o período de Natal, fica as pessoas duvidosas. A gente pode celebrar o Natal? Pode, irmãos. Os anjos não celebraram? Os pastores não se alegraram? Os magos não se alegraram, festejaram? Então nós podemos também celebrar, né? E festejar o nascimento de Jesus, porque o Natal, irmãos, ele nos faz lembrar o dia que a Bíblia diz, lá em João 1,14, que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então, a Bíblia diz, irmãos, que o Verbo, a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós, Jesus, né? E aí, a gente celebra isso. Mas, infelizmente, irmãos, quando nós falamos de Natal, as pessoas pensam mais em Papai Noel do que no nascimento de Jesus. As pessoas pensam mais, irmãos, do velhinho que vai trazer o presente, do que do nascimento de Jesus. Não é isso que acontece? Mas o verdadeiro sentido do Natal, irmãos, é o nascimento de Jesus. É a sua vinda sobre a terra. É a sua missão de vir a esta terra e morrer por nós em sacrifício. Está certo? Agora, se o mundo celebra de um jeito errado, de um modo errado,
não quer dizer que nós vamos celebrar do modo errado. Então, nós vamos celebrar, como nós estamos fazendo aqui, da maneira correta, glorificando, exaltando aquele que nós estamos celebrando, Jesus Cristo, aquele que nasceu, o aniversariante. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui esta manhã para isso, para celebrar o nascimento do Salvador da humanidade, né? E não há nada de errado, irmãos. A gente reunir a família, celebrar o Natal, trocar presente, isso não tem nada de errado. Agora, contanto que a gente compreenda que nós estamos celebrando o nascimento do Salvador da humanidade, Jesus Cristo, tá certo? O Natal não é uma festa de comércio. O Natal, irmãos, é uma festa do povo de Deus. E nós, irmãos, não podemos entregar esta data para o mundo, né? Então, nós temos que celebrar da maneira correta, tá certo? E baseado no texto que nós lemos esta manhã, em Lucas capítulo 2, do 1 ao 7, eu quero falar, irmãos, de um tema: hospedaria, estrebaria e manjedoura, tá certo? É isso, irmãos, que nós vamos meditar aqui esta manhã. No capítulo 2, como nós vemos aqui no versículo 1, diz que naqueles dias foi publicado por César Augusto um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano ali. E de acordo com esse decreto, cada pessoa tinha que se apresentar no lugar do seu nascimento. José, irmãos, ele morava na Galiléia, lá em Nazaré, mas, irmãos, ele teve que ir se deslocar até Belém, né? Ele foi da Judéia até Belém, porque ele pertencia à linhagem de Davi, né? Porque José, irmãos, ele era da descendência de Davi, ou seja, lá de Belém, e aí ele pegou a sua esposa Maria, que estava grávida, e foram até Belém. Mas quando eles chegaram em Belém, irmãos, devido à grande quantidade de gente, por causa do recenseamento, muitas pessoas vieram de vários lugares para Belém, que eram o seu lugar de nascimento, estava tudo lotado, irmãos. Não tinha lugar para eles, irmãos, se hospedarem, né? As hospedarias, né, estavam tudo cheias. As hospedarias aqui que nós estamos falando são as pousadas da nossa época, né? Que nós chamamos, né? Então, completou-se o dia de Maria dar à luz, que ela estava grávida, começou a já sentir os primeiros sintomas, irmãos, e José, irmãos, ali estava muito preocupado, porque não tinha um lugar para ela ficar. É claro que ele tentou achar um lugar para Maria ficar, mas estava tudo cheio, irmãos. E quando, irmãos, ele procurou e não encontrou, ele encontrou uma estrebaria. Estrebaria é o lugar onde se fica os animais, né? E ali ele colocou Maria. E quando Jesus nasceu, irmãos, não tinha berço, não tinha enxoval, não tinha nenhuma regalia, podemos dizer assim, que nós temos hoje. E aí, irmãos, o único lugar que encontraram para colocar o Salvador do mundo foi uma manjedoura. Manjedoura é um coxo onde se colocava comida para os animais. Tá certo? E aí, irmãos, colocaram Jesus ali. Quando nós dizemos, irmãos, um lugar para Jesus nascer, existe pelo menos uma lição importante aqui que nós devemos tirar nesse texto. Primeiro, irmãos, nós aprendemos aqui, irmãos, nesse texto, que o Natal é Deus deixando de ser Deus para se tornar homem como eu e você. Por quê, pastor? Porque a condição nossa, humana, irmãos, é cheia de dificuldades, é cheia de lutas, de batalhas. Nós trabalhamos para pagar as contas, irmãos. Às vezes, irmãos, uma coisa não dá certo, a outra dá. Há lutas todos os dias, irmãos, até mesmo para encontrar uma moradia. Essa é a luta humana, irmãos. A luta humana, irmãos, a condição humana, ela é feita de alegrias, mas também de lutas, de tristezas. Na nossa trajetória aqui nessa terra, sempre vai ser assim, irmãos.
Nunca você vai viver só de alegria, só de paz, só de uma bonança. Não, irmãos. A nossa vida, irmãos, vai ter momentos de picos de alegria, de felicidade, mas momentos de lutas, de adversidades, de tristezas, de batalhas. A nossa vida não é uma reta, irmãos. A nossa vida é cheia de altos e baixos. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, irmãos, nós vamos, irmãos, viver assim. E Deus enviou o seu Filho amado neste mundo, irmãos, para nos salvar. Mas Deus, não o protegeu naquele momento daquela condição humana que ele estava passando. Jesus passou, irmãos, por aquilo que nós passamos, a condição humana. Jesus experimentou o que eu e você experimentamos em toda a sua vida aqui nessa terra, por isso é que ele nos compreende tão bem. É por isso que Jesus compreende quando você está passando a sua luta, a sua tristeza. É por isso que Jesus compreende, irmãos, quando você está angustiado, porque ele passou por tudo isso nessa terra. Amém? A condição humana que Jesus passou. Deus não enviou Jesus, irmãos, para nascer ali naquela manjedoura, e ele protegeu Jesus com a condição divina. Não. Ele permitiu que Jesus viesse na condição humana. Amém? Então, irmãos, o Natal, em primeiro lugar, é Deus abrindo mão de ser Deus. Ele, quando nasceu, ele se fez homem, se fez carne. É assim que a palavra de Deus diz, que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele assumiu a condição humana. Natal é Jesus, irmãos, no ventre de Maria, numa viagem que deveria ser feita a 130 quilômetros no lombo de provavelmente, aí um animal, talvez um jumento. A mãe sentada no lombo desse animal e José a pé, irmãos, puxando o animalzinho. 130 quilômetros, irmãos, é a distância daqui até Itapipoca, a cidade, né, da irmã Rosinha. Então imagina, irmãos, nós vamos para Itapipoca, a gente tira a viagem de 2h30 de carro. 2h30, mais ou menos, dependendo do trânsito. Agora imagine, né, você ir na pista, né, na pista. Agora imagine José puxando um jumentinho, as estradas, talvez não fosse lá essas coisas, com pedra no caminho, Maria grávida, sentada naquele jumentinho, e José fazendo essa viagem, né, no sol quente, talvez parasse para que Maria descansasse um pouco, porque com a barriga, né, ali grávida, barriga grande, já próxima aos 9 meses, era uma condição muito difícil, irmãos, muito difícil. E aí, irmãos, eles passaram por tudo isso, irmãos. Deus não livrou José e Maria do recenseamento. Não, eles tiveram que passar pelo recenseamento do imperador também. Talvez alguém perguntasse para Maria, quando ela se sentia mal naquela viagem, e ela responderia aquilo que nós, na nossa condição humana, talvez responderíamos. Oh, meu Deus, por que tudo isso nessa hora? Por que eu estou passando por isso? Né? Talvez, irmãos, ela pudesse perguntar se não haveria um outro jeito especial para que eles pudessem fazer aquela viagem, né? Será que eles não poderiam ser transportados de Nazaré para Belém milagrosamente, né? Nós sabemos que Deus fez isso com Filipe, né? Tirou ele de uma cidade, botou na outra, transportado. Será que ele não poderia ter feito isso com Maria? Poderia, irmãos. Mas não foi assim que aconteceu. Mesmo ela esperando para dar à luz ao Filho de Deus, José e Maria não foram livres da condição humana. E nem Jesus, que estava no ventre de Maria. Porque é Deus se fazendo carne. É Deus assumindo a forma humana. É Deus experimentando o que nós experimentamos. É Deus passando, irmãos, podemos dizer, na pele, aquilo que eu e você passamos. Amém, irmãos? E aí, irmãos, foi assim que aconteceu. Mesmo estando esperando para dar luz, né, eles não
foram livres da condição humana. E Maria teve os mesmos temores também que qualquer mãe teria. Como é que está meu bebê nessa viagem? Será que vai afetar alguma coisa? Que Deus guarde, né? Que não aconteça nenhum problema. E ela teve os mesmos temores que qualquer mãe, de perder o filho, talvez. Porque, irmãos, Deus não livrou nem José e Maria, nem Jesus, da condição humana, da condição que nós passamos, das lutas, das batalhas. Mas é importante uma coisa aqui, irmãos, eu dizer para você. Deus não nos livra da condição humana, dos problemas, das dificuldades, porque Deus, irmãos, quer e quis que José e Maria, eles pudessem passar pelas lutas, mas uma coisa é certa, em todos os momentos, irmãos, Deus estava com eles. Em todos os momentos, irmãos, Deus estava ao lado deles, irmãos. Porque nem sempre Deus vai, irmãos, fazer coisas na nossa vida de modo extraordinário, de modo milagroso. Nem sempre, irmãos. Deus é um Deus, irmãos, que pode, irmãos, fazer milagres a hora que Ele quiser. Amém, irmãos? Mas nem sempre Ele vai agir assim. Algumas vezes Ele vai permitir a gente passar as lutas, as dificuldades, mas Ele sempre vai estar conosco, meus irmãos. Ele sempre vai estar conosco. Se Deus quisesse, irmãos, Deus poderia ter enviado um anjo para mandar ali um enxoval, né, para Maria. Podia ou não podia? Podia, irmãos. Se Deus quisesse, irmãos, Deus poderia, irmãos, ali mandar alguém entregar um berço de ouro, né? Mas Deus permitiu que eles passassem por essa provação. Então, meus irmãos, Deus viveu a condição humana de Maria, José e Jesus, como Ele vive a nossa. Natal é Deus se fazendo homem como nós. É Deus presente na condição humana. É Deus passando o que nós passamos. É Deus se fazendo carne. É Deus encontrando o sofrimento humano. É Deus passando pelos dilemas humanos. É Deus passando o que eu e você passamos. E isso, irmãos, nos traz uma esperança, um conforto no nosso coração, porque Deus sabe o que nós passamos. Porque Deus sabe o que nós vivemos. Porque Ele passou por tudo isso, amém? Desde o ventre da sua mãe. E aí, irmãos, vejamos nessa trajetória toda, vou falar aqui alguns lugares por qual Jesus passou na sua condição humana, né, o Deus se fazendo carne. E o primeiro lugar, irmãos, que eles bateram foi uma hospedaria, uma pousada do nosso tempo. A hospedaria, irmão, daquela época, né, era como as pousadas e os hotéis dos nossos dias, onde as pessoas alugavam um quarto, geralmente para passar uma noite, para descansar um dia, uma noite, e ali eles faziam a refeição, geralmente tinha um banheiro, né? E eles tinham uma condição melhor. Quem sabe, irmãos, como nos dias de hoje, também naqueles dias, né? As pessoas tiveram reservado antecipadamente. Algumas pessoas poderiam ter reservado antecipadamente. Olha, tal dia eu vou estar passando por aí para o Belém, então guarda aí o meu quartinho aí, guarda aí a minha hospedagem, né? E a gente sabe que a cidade estava muito cheia devido ao recenseamento. Havia uma movimentação muito grande de pessoas naquele dia. Agora tente imaginar as respostas, né, para as pessoas naquele tempo. As pessoas batiam, rapaz, desculpe, mas já está tudo lotado, não tem mais nem como reservar, nem para amanhã, nem para depois, já está tudo agendado. Rapaz, me desculpe, mas devido ao recenseamento, nós não temos vaga, tá bom? Mas aqui próximo tem uma outra hospedaria, vai lá. Chegava lá, rapaz, não vai dar, está tudo cheio, os quartos estão tudo ocupados. E José, sempre procurando, né,
uma hospedaria. Talvez em outros casos, José chegou, tinha lá uma plaquinha, não há mais vagas, lotado. E José, né, sempre procurando. Quem sabe já era noite, irmãos. Quem sabe já era noite. E não restou alternativa para José, a não ser, irmãos, um curral, uma estrebaria, né? E diante do cansaço que eles estavam, tanto da viagem, como de procurar alguma hospedagem, eles viram aquele lugar e pareceu até aconchegante. Não, vamos para ali. Maria, irmãos, exausta, né? Porque além do cansaço da viagem, ela estava carregando uma criança no ventre. Ela sentindo talvez já dores. Ela talvez foi para lá, irmão, se deitou naquela palha lá, nem percebeu os detalhes. Nem percebeu. Porque ela estava já próxima da luz, cansada, exausta. Aí chegou a sua hora, irmãos, e foi ali que Jesus nasceu. Aquele foi o lugar preparado por Deus para nascer o Rei do Universo. O Rei, o Salvador, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Foi ali que Deus preparou, irmãos. Então, irmãos, o que é uma hospedaria, irmãos? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Hospedaria, irmãos, é o local onde as pessoas se recolhem para dormir quando estão longe de casa. As pessoas se recolhem para dormir, né? E normalmente, irmãos, ela tem um quarto, um banheiro, como eu já falei. E existem algumas verdades sobre a hospedaria. A hospedaria, irmãos, é um lugar que não é para a gente morar. É um lugar passageiro. As pessoas se hospedam, tiram uma noite ou um dia e depois vão embora. É um lugar passageiro, irmãos. Então, a hospedaria geralmente é um lugar cheio, lotado de pessoas. Porque há muitas pessoas viajando, há muitas pessoas que chegam à cidade, principalmente no recenseamento. Então as pessoas chegam ali, vão para a hospedaria, passam um dia, 2 e depois vão embora. Não é lugar para morar, é lugar de passagem, amém? Diga, hospedaria é um lugar de passagem, amém? Então, irmãos, quando nós falamos de hospedaria, isso aqui simboliza o coração humano. A hospedaria simboliza o coração humano. Parece que o coração dos homens, irmãos, estão sempre ocupados com as hospedarias. Ocupados de quê, pastor? De preocupações, ocupados com os prazeres do mundo, ocupados, irmãos, com a ansiedade. E quando os corações estão dessa maneira, como a hospedaria do tempo de Jesus, não vai ter vaga para que Jesus possa entrar. Amém ou não amém? Se os nossos corações estão como uma hospedaria, lotados de tudo dessa vida, é preocupação, é querendo ganhar mais dinheiro, é querendo alcançar aquilo outro, mas só tem isso no seu coração, ansiedade, não vai ter vaga para Jesus, irmãos. Não vai ter vaga para Jesus. O coração de muitas pessoas é como uma hospedaria. Está sempre cheio de coisas passageiras. Hospedaria, como eu falei, não é para morar. É para passar. As pessoas chegam e vão embora. São passageiras. Da mesma maneira, muitas vezes o coração humano está assim, cheio de coisas passageiras. Cheio de coisas que, irmãos, muitas são ilusões, muitas são, irmãos, fantasias que chegam no coração humano e tomam o lugar de Jesus. Os irmãos estão compreendendo? Jesus disse, irmãos, que muitas vezes o coração humano também fica cheio de pecados. Ele disse isso em Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, e aí por aí vai. Às vezes os corações humanos estão dessa maneira, irmãos. E por isso que Jesus não encontra um lugar para ele poder nascer. O coração como hospedaria pode ser o coração que se ilude com as alegrias do mundo. É um coração, irmãos, que está
sempre cheio das ilusões deste mundo, irmãos. Assim como o filho pródigo, que se iludiu, irmãos, pensando que o mundo ia satisfazer o seu coração. A palavra de Deus diz lá em Lucas 15, do 11 ao 14, irmãos, que este filho, irmãos, ele disse, o texto diz o seguinte, que certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai, pai, me dá parte dos bens que me pertencem, da minha herança. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. E ali, irmãos, ele desperdiçou todos os seus bens, porque tinha uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta, irmãos? É uma vida, irmãos, que não tem regras. Ele gastou tudo que tinha, pensando que o mundo ia encher a sua vida com os prazeres. O texto de Lucas também fala, irmãos, que ele tinha uns amigos, e os amigos estavam participando também da sua ilusão e gastando o dinheiro dele. E quando o dinheiro acabou, os amigos, ele não encontrou nenhum. E aí, o que foi que aconteceu com ele? Ele teve que ir cuidar de porcos naquela terra distante. E quando, irmãos, ele estava cuidando de porcos, o negócio estava tão feio que ele comeu a comida dos porcos, porque não tinha mais condição. E aí, irmãos, depois que ele passa por tudo isso, aí ele esvazia o seu coração e reconhece que o melhor lugar é onde ele estava, na casa do seu pai. E ele diz, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me deixa pelo menos ser um dos teus trabalhadores aqui na tua fazenda. Sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque ele encheu o seu coração de ilusão do mundo, pensando que o mundo ia satisfazer tudo aquilo que ele desejava e sonhava. Ele pensava que ia encontrar paz, alegria no mundo. Mas o mundo, irmãos, ele oferece como a hospedaria muita coisa passageira. Amém, irmãos? E aí, irmãos, assim como esse filho pródigo, muitas pessoas têm vivido assim. Jesus não quer ser um simples hóspede passageiro em seu coração. Ele quer ser dono e morador permanente no teu coração. É isso que Jesus quer, irmão. E foi para isso que ele nasceu. Para ele habitar em nós. E foi para isso que ele nasceu, ele morreu em nosso lugar e ressuscitou, irmãos, para que hoje nós possamos ter a presença do Espírito Santo de Deus em nós, morando, habitando, não passageiro. Amém, irmãos? Então, irmãos, não deixe o seu coração ser uma hospedaria. Não deixe o seu coração se encher dos prazeres do mundo, da ansiedade, e não ter lugar para Jesus vir habitar. Amém, irmãos? Jesus disse o seguinte, irmãos, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do nosso coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está dizendo, porque para os judeus, cear, sentar na mesa, era comunhão, era intimidade. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele bate na porta dos nossos corações, pedindo para a gente abrir a porta, porque Ele quer habitar conosco, Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer ter comunhão conosco, e esta manhã você pode fazer isso, amém? Abrir a porta do seu coração. Então, irmãos, esvazie o seu coração de tudo aquilo que é ansiedade, que é ilusão, e deixe Jesus entrar para fazer morada na tua vida. Então, foi o primeiro lugar que Jesus passou, foi pela hospedaria. E de lá, irmão, ele foi para a estrebaria. Ele foi para o lugar que cuidava de animais. Estrebaria, ao contrário da hospedaria, irmãos, é um lugar simples, é um lugar rude, né, mas é simples, é humilde. Às vezes, logicamente, não cheira muito bem, né? A estrebaria, às vezes, não cheira muito bem. Mas é um lugar simples, é um lugar humilde. E possivelmente esse estábulo, irmãos, aqui que Jesus foi, possivelmente ele estaria abandonado,
ou estava desocupado, porque nada impediu a estadia deles ali, né? Então, por isso que eles entraram ali, o casal, e a estrebaria é muito diferente da hospedaria. Porque, como eu falei, é humilde, é simples, e quase sempre, irmãos, está vazio, né? A não ser à noite, quando os animais voltam, que ela é ocupada. A estrebaria simboliza o coração simples, humilde, mas que está sempre aberto e vazio para receber Jesus, desocupado das coisas do mundo, vazio das coisas do mundo, para receber Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós, hoje, véspera de Natal, né? Amanhã 25, que se celebra o Natal, mas é um negócio interessante, né, irmão? Você já parou para pensar nisso? O dia da celebração amanhã, mas a gente sempre celebra na véspera, né? A gente nunca, dia 25, as pessoas só tiram para repousar mesmo, para descansar, e celebra no dia anterior. Então amanhã, irmãos, nós vamos estar celebrando esse nascimento. A pergunta é, como está o seu coração? Como está o seu coração? Está com uma hospedaria cheia das coisas do mundo, ou está com uma estrebaria que tem um lugar reservado para Jesus chegar e nascer? Como eu já disse, não é errado, irmãos, você assar um peru lá. Esse negócio de peru também está fora de moda, né, irmãos? Hoje tudo é cheste, né? Cheste, né? Negócio de peru, um ou outro lá que... Hoje tudo é cheste e outras coisas, né? Não é errado você assar lá alguma coisa, viu? Se você acha que não é para fazer, ou que tem alguma coisa errada, não, irmão. Pode assar e pode até convidar o pastor para comer um pedaço desse cheste lá, viu? Tem nada errado, viu? O pastor vai com o maior prazer do mundo, viu? Tem nenhum problema, não. Então, não é errado, irmãos, a gente fazer isso, né? Jantar com os familiares, os amigos. Não tem nada disso de errado. Mas o nosso coração, irmãos, ele precisa estar vazio das coisas mundanas para que a gente possa deixar Jesus nascer nas nossas vidas. E isso é o mais importante. É isso que nos deve trazer a memória sempre, irmãos. Eu vou dar uma dica para os irmãos, eu sei que muitos vão estar em família, logo mais à noite. Não perca a oportunidade, irmãos. Não perca a oportunidade. Algumas vezes que eu passei o Natal com a minha família, a grande maioria ainda não recebeu Jesus, eu sempre pedi a oportunidade antes para fazer uma oração e dar uma palavra, para que as pessoas possam compreender qual é o verdadeiro sentido do Natal. E explicar para elas que na realidade estavam ali, mas festejando que nasceu o Salvador da humanidade. Né? E explicar por que ele é o Salvador, por que ele morreu. Então não perca esta oportunidade de falar do nascimento de Jesus. Quem tem um coração vazio das ilusões deste mundo, irmãos, ele busca as coisas de Deus. Ele tem sede pelas coisas de Deus. E foi isso que Jeremias falou lá em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo. E para buscar de todo o coração, ele tem que estar vazio das coisas que não são de Deus. Amém, irmãos? Existe um vazio no coração humano, irmãos, que nada nesse mundo vai preencher este vazio. Não são os prazeres do mundo, irmãos. Não são que vão preencher esse vazio no seu coração. Não é bebida, não é droga, não é nada disso que vai preencher. Como é que o pastor sabe? Porque eu já experimentei tudo isso, irmãos, na minha vida. Já experimentei. Irmãos, eu na fase mais assim, que a gente tem que ter cuidado na nossa vida, a fase da juventude, da adolescência para a juventude, né? Porque é nessa fase que a gente quer experimentar tudo, que acha que tudo é bom, que quer seguir aquela turma que você está engajado, e nem sempre, irmãos, tudo é bom. E nessa fase da minha vida, irmãos, é que eu passei por tudo isso.
Porque com 17 anos, irmãos, eu fui para o Rio de Janeiro, eu embarquei no navio de guerra da Marinha Brasileira, e naquele navio, irmãos, com 17 anos, era de porto em porto, irmãos, com todos os prazeres e tudo que a vida poderia me oferecer. Bebia, fumava, e tudo isso, irmãos, a prostituição, tudo isso. Mas sabe o que sempre acontecia? Podia passar 2, 3 dias nessa farra. Quando encerrava tudo, vazio, irmão, na alma. Um vazio lhe corroendo. Uma sede de algo melhor. Uma sede de algo que pudesse realmente lhe satisfazer. Era isso que eu experimentava, irmãos. E não encontrava. Sabe onde foi que eu encontrei? Em Jesus, irmãos. Em Jesus. Porque quando a gente bebe dessa água, ela mata a nossa sede, irmãos. Há um ditado que as pessoas dizem, irmãos, que o coração humano tem um vazio grande, tão grande, que só quem pode preencher é Deus. Esse vazio é do tamanho de Deus. Só quem se encaixa nesse vazio, irmãos, é a presença do Senhor Jesus na tua vida. Porque, irmãos, você pode experimentar de tudo, irmãos, mas ao final de tudo, irmãos, você vai estar sempre vazio. Por isso que o seu coração, esse vazio que você sente, assim como aquela estrebaria estava vazia, só quem vai preencher é quando Jesus nascer aí, irmão. Quando Jesus nascer aí, preenche. Amém, irmãos? E para concluir, irmãos, nós vamos falar sobre a manjedoura. O evangelista Lucas, aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, ele registra que Maria deu à luz o seu primogênito, enrolou ele ali nos panos e deitou ali na manjedoura, né? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 7. E parece que isso, irmãos, para a gente que tem um raciocínio lógico, a gente às vezes, irmãos, pode até nos questionar. Como é que Deus deixa o Salvador da humanidade nascer num coxo de animais? Irmãos, se fosse formada uma comissão lá na época, né, dos sábios, das autoridades, pessoal, o Salvador da humanidade vai nascer em Belém. Vamos aqui fazer uma análise onde é que ele pode nascer. A Maria já está aí grávida. Com certeza, irmãos, os sábios, eles iam se reunir e iam dizer, com certeza vai nascer no palácio. Salvador da humanidade. Palácio de Davi. Tem que ser lá. Não pode ser outro lugar. É ou não é, irmãos? Ou então vamos escolher a maternidade mais famosa de Belém para o Salvador nascer. Vamos escolher o maior obstetra, né, para que possa receber o Salvador da humanidade. Talvez, na nossa mente, no raciocínio lógico, seria isso. Mas, irmãos, o projeto de Deus não é compatível, não é de maneira nenhuma, irmãos, se iguala aos projetos humanos. O projeto de Deus é muito diferente, irmãos. Jesus nasceu na cidade do rei Davi, mas não nasceu no palácio do rei Davi. Nasceu numa estrebaria e foi colocado numa manjedoura. Deus não é como nós, irmão. Por isso que Isaías 55, ele diz que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, ele pensa muito mais além do que a mentalidade humana. Então, o Salvador está deitado em uma manjedoura. Isto nos leva a perguntar, irmãos, por que teria o pai tolerado que seu filho bendito nascesse ali naquela estrebaria? Por que foram os animais do campo a sua primeira companhia? Por que Deus permitiu que ele nascesse num aspecto tão precário, né? E ele foi posto, irmãos, aqui nós podemos tirar lições espirituais
E podemos aprender por que ele foi colocado naquela manjedoura. Sabe por quê, irmãos? Porque na manjedoura, todo mundo teria acesso a Jesus. Se fosse no palácio, era só os ricos que poderiam entrar. Mas quando ele nasceu na manjedoura, os ricos, os pobres, os desprezados, qualquer poderia ter acesso ao Salvador da humanidade. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Qualquer um de nós, nesta manhã, hoje, podemos ter acesso ao Salvador da humanidade. É só querer, é só caminhar até Ele e dizer: eu te reconheço como o Salvador da humanidade, por isso eu te entrego a minha vida para o Senhor salvar neste dia. Qualquer pessoa tem acesso, irmãos, ao Salvador da humanidade. E é por isso que ele nasceu numa estrebaria. É por isso que ele foi colocado numa manjedoura. É por isso que ele não nasceu no palácio. É por isso que ele não nasceu cercado de muros, porque ele queria que todo mundo tivesse acesso a ele. Qualquer pessoa pudesse se chegar a ele, irmão. Amém, irmãos? E ele foi posto na manjedoura, irmãos, porque não havia lugar na hospedaria. Não tinha lugar também. E também é porque ele não foi desejado. Ele não foi desejado, irmão. E assim permanece até hoje, irmãos, nos nossos dias. Jesus não é desejado nas escolas, nas faculdades. Jesus não é desejado na sociedade, nos meios políticos. Jesus, irmãos, não é desejado por esse mundo, é por isso que não tem lugar para ele. É por isso que a hospedaria não o acolheu. Tudo que o mundo deu ao Salvador da humanidade, irmãos, foi um estábulo, como abrigo, para que ele pudesse nascer, uma manjedoura como berço, e depois, irmãos, deram também ao Salvador da humanidade, na sua morte, um túmulo emprestado, para que seu corpo, irmãos, pudesse ficar ali, né? E deram uma cruz e pregos e depois um túmulo, emprestado ainda mais, para que ele pudesse ficar. Jesus foi posto numa manjedoura, irmãos, justamente para isso, para demonstrar que era acessível a todos. Mas o mundo continua sem ter vaga para Jesus. O mundo continua sem desejar Jesus, sem querer Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Então, meus queridos e amados irmãos, amanhã é o dia de Natal, e eu te pergunto como está a sua preparação para o nascimento de Jesus, a celebração, né? Há mais de 2000 anos atrás, não teve lugar para o Filho de Deus, Jesus Cristo, e eu pergunto, hoje, depois de 2000 anos, né? Há vaga no seu coração para Jesus? Não houve vaga para Jesus há mais de 2000 anos atrás, porque estava lotado as hospedarias. Como está seu coração? Está preparado, está desocupado para que o Salvador da humanidade venha nascer? Como está o teu coração, irmãos? O Natal para os verdadeiros servos de Deus, irmãos, ele tem que acontecer todos os dias. Todos os dias a gente tem que deixar Jesus nascer. Todos os dias a gente tem que ser renovado. Amém, irmãos? E para isso acontecer, é necessário que nosso coração a cada dia esteja preparado para Ele. Vazio das coisas do mundo e vazio para receber Jesus. Na estrebaria não tinha nada que pudesse impedir Jesus nascer ali. Será que no seu coração tem lugar para Jesus nascer? Será que no seu coração tem lugar para Jesus nascer, irmãos? Faça desse Natal o mais diferente de tudo que você já fez nos natais anteriores, irmãos. Faça esse Natal diferente. Faça do seu coração uma estrebaria de humildade, de simplicidade. Reconheça que você é um pecador e precisa do Salvador da humanidade. Desapegue de tudo, esvazie seu coração. É preciso que o seu coração esteja vazio das preocupações humanas para que o Salvador possa nascer. A melhor hospedaria do mundo, sem Jesus, irmãos, é um lugar triste e pobre.
Mas uma simples estrebaria com Jesus é o melhor lugar do mundo. Amém? É o melhor lugar do mundo. Você pode ter tudo nessa vida, o melhor, mas sem Jesus não vale nada. E se você pode passar a maior luta, a maior dificuldade, mas com Jesus você pode todas as coisas. Amém? Então deixe Jesus fazer do seu coração a manjedoura para ele nascer e viver para sempre. Amém? Viver para sempre. Por isso esta manhã eu peço, repita comigo nesta manhã, neste Natal, o meu coração não é hospedaria, o meu coração é uma estrebaria. Neste Natal, o meu coração está cheio, o meu coração não está cheio com as coisas passageiras do mundo. O meu coração está vazio, sedento, para que Jesus venha habitar nele. Amém? Seu coração está assim? Pois glorifica Jesus, que o Salvador da humanidade, ele nasceu há 2000 anos atrás, mas ele continua nascendo todos os dias para aqueles que abrem o seu coração, a sua vida, para que ele venha fazer morada, para que ele venha habitar. E ele, esta manhã, ele quer nascer na sua vida. Vamos ficar em pé esta manhã.